Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cadê o Livro? Meu nome é José Oliveira e eu estou aqui para conversar com você sobre livros e literatura, sozinho ou acompanhado. E aí, pessoal, eu espero que estejam todos bem. Esse capítulo do podcast Cadê o Livro tem como objetivo conversar um pouco sobre a obra Fahrenheit 451, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo conhecem ou já ouviram falar. Essa obra ela é muito importante para a atual conjuntura política que a gente vive, e ao longo dessa introdução eu vou situar vocês na obra, para quem não conhece ou para quem já conhece, revigorar as lembranças e comentar também aspectos que são muito perceptíveis na nossa sociedade brasileira. Então, aproveitem o episódio. Fahrenheit 451 é um romance distópico de ficção científica, escrito por Ray Bradbury e publicado pela primeira vez em 1953. Escrito nos anos iniciais da Guerra Fria, esse livro ele traz uma crítica ao que Bradbury viu como uma crescente e disfuncional sociedade americana. O romance apresenta um futuro onde todos os livros são proibidos, opiniões próprias são consideradas antissociais e hedonistas, e o pensamento crítico é suprimido. O personagem principal dessa trama é o Guy Montag, que trabalha como bombeiro, o que na história significa queimador de livros. O número 451 do título ele diz respeito à temperatura em graus Fahrenheit da queima do papel, que equivale a 233 graus Celsius. O próprio autor ele declarou que Fahrenheit ele não trata de censura em si, a trama, mas de como a televisão destrói o interesse pela literatura. O autor conta que todo o romance foi escrito nos porões da Biblioteca Powell, na Universidade da Califórnia, em uma máquina de escrever alugada. A sua intenção original ao escrever o romance era mostrar o seu grande amor por livros e bibliotecas, e frequentemente se refere a Montag como uma alusão a si mesmo. Essa obra ela vai se passar numa época atemporal distópica, em que os livros são queimados pelos bombeiros, ou seja, ao invés de sair água das suas mangueiras, saem jatos de fogo para incinerar os livros. Mas não se deixe enganar que, apesar de ser escrito nos anos 50, essa obra ela é marcada por muitas críticas que até hoje a gente pode fazer da sociedade, que é a massificação cultural e o preconceito ao conhecimento. Em Fahrenheit, qualquer um que é pego lendo livros é, no mínimo, confinado em um hospício. E quanto aos próprios livros, eles são considerados ilegais, e uma vez que encontrados na posse de alguém, são queimados pelos bombeiros. E os bombeiros não queimam apenas os livros, eles também queimam a casa. O protagonista Guy Montag é um bombeiro que, seguindo a profissão de seu pai e de seu avô, tem certeza de que seu trabalho é a coisa certa a se fazer. É interessante que o Guy Montag ele tem uma experiência quando é criança, quando faltou luz e a sua mãe acendeu uma vela no escuro, e essa vela proporcionou uma luminosidade no ambiente, e ele se sentiu seguro e confortável com isso. Então ele tem uma relação muito íntima e muito confortável com o fogo, e é interessante você perceber a construção desse personagem e o porquê ele age dessa forma. Eu li esse livro no ensino médio, quando a minha escola recebeu obras do Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que eram várias obras escolhidas por um conselho que iam para todas as bibliotecas do Brasil, e foi criado pelo governo federal de Fernando Henrique Cardoso, em 97, e tinha o objetivo de promover o hábito da leitura e ampliar o acesso à cultura e à informação. Vocês vão entender por que eu estou mencionando desse programa, porque mais à frente a gente vai perceber que programas como esse já não recebem tanto incentivo. Posteriormente, eu também tive acesso à obra quando eu percebi o boom das distopias, e Fahrenheit ela também está presente nessa lista, né, nos top vendas, juntamente com 1984, com Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, O Conto da Aia, dentre outros. E isso só demonstra o quanto essa obra ela tem relevância. É uma obra muito simples em sua escrita, ele não é tão longo também no número de páginas, e é uma narrativa muito linear, que eu acho que foi o que me prendeu quando eu comecei a ler ele. Ele critica diretamente essa massificação criada pela televisão e incide também em críticas ao sistema que limita o pensamento crítico da sociedade. Se nos anos 50 o Bradbury já tinha críticas à televisão, imagina o que ele iria dizer nesses tempos atuais, onde uma criança já sai da barriga da mãe com um tablet na mão, por exemplo.
Para vocês terem ideia, de acordo com um estudo realizado em uma parceria com a HopSuite, com a We Are Social, em média, cada pessoa no mundo passa 6 horas e 42 minutos conectadas à internet. E se você está achando que é muito, a média dos brasileiros é ainda maior. O Brasil é o segundo país mais conectado à internet. A gente fica 9 horas e 20 minutos todos os dias. Isso quer dizer que dos 365 dias do ano, 145 dias são conectados à internet. E nessa terra de ninguém, é claro que existem mecanismos, pop-ups, anúncios que são produzidos para mexer com o nosso imaginário. A gente não se atém apenas à televisão, mas também à internet, do que seria necessidade ou luxo, por exemplo, bem como das notícias que a gente absorve. Não é querendo entrar também nesse mérito dos benefícios ou malefícios da internet, que eu sei que são inúmeros dos dois lados, mas eu quero trazer um recorte do que fazemos com a informação que absorvemos da internet, se criticamos elas ou não. E a sua relação com a obra ela é muito direta, já que o Bradbury ele traz essa massificação da televisão e a gente pode também trazer sobre a massificação dos meios de comunicação como um todo que a gente tem acesso. A internet ela expande os meios de comunicação, o que ao longo do ano significaria que um total de 100 dias inteiros foram dedicados ao uso da internet. E é claro que em alguns momentos a gente pode ser controlado por essa força massificadora. E quando eu digo a gente, eu digo brasileiro comum, aquele que lê pouco. Por exemplo, o brasileiro lê em média 2,43 livros, como mostrou a pesquisa divulgada na 4ª edição dos Retratos da Leitura do Brasil, desenvolvida em março de 2016 pelo... Eu gostaria de ler aqui com vocês um trecho do Fahrenheit 451 que me marcou muito, e com isso dar seguimento à nossa conversa sobre essa obra que é muito interessante e muito importante para a sociedade ter acesso, né? Não coloque as pessoas em terreno movediço, como filosofia ou sociologia, com que comparar as suas experiências. Aí é que reside a melancolia. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue, está mais feliz do que qualquer outro homem que tenta usar a régua de cálculo, medir ou querer comparar o universo, que não será medido e comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. Nós resistiremos à pequena maré daqueles que querem deixar todo mundo infeliz, com teorias e pensamentos contraditórios. Não deixe a torrente de filosofia melancólica e desanimadora engolfar nosso mundo. Dependemos de você. Pelo menos uma vez na carreira, todo bombeiro sente uma coceira. O que será que esses livros dizem? Ele se pergunta. Pode acreditar, os livros não dizem nada. Nada que se possa ensinar ou em que se possa acreditar. Quando é ficção, é sobre pessoas inexistentes. Invenções da imaginação. Caso contrário é pior. Um professor chamando o outro de idiota. Um filósofo gritando mais alto do que seu adversário. Todos eles correndo, apagando as estrelas e extinguindo o sol. Você fica perdido. Você pergunta o porquê de muitas coisas e, se insistir, acaba se tornando realmente muito infeliz. Esse trecho de Fahrenheit descreve uma advertência e uma recomendação de Beat, que é o chefe dos bombeiros e inquisidor, a Montag, o seu bombeiro subordinado. Isso se faz real em um período atemporal em que os livros são proibidos e queimados, porque tornam as pessoas infelizes. Eu não sei se lembram, mas em 2019 o Ministério da Educação cogitou em tirar recursos da filosofia e da sociologia nas escolas e destiná-los para a veterinária, engenharia e medicina, com o argumento de que é preciso respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando os jovens a fazer contas. É um ofício que gera renda, né, para a família e para a própria pessoa. Ou seja, que sejamos máquinas impensantes, basicamente. Eu lembro que quando saiu esse atentado às ciências humanas, a internet ficou muito incomodada, né? Os veículos também de jornalismo ficaram também muito incomodados com essa atitude do governo, porque é um absurdo que as ciências humanas sejam combatidas em um país como o nosso, em um país onde a ignorância impera. Eu acho que as ciências humanas que é o respirar, né? Em momentos tão sufocantes. E isso foi em 2019. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro disse que a partir de 2021, os livros didáticos distribuídos às escolas terão a bandeira do Brasil na capa, hino nacional e um estilo mais suave, pois para ele há muita coisa escrita. Nas publicações atuais,
Os livros hoje em dia, disse o presidente, como regra, é um montão, um amontoado. Muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo. Então a gente tem dois momentos políticos que se assemelham muito à obra. A gente tem um presidente de toda uma nação dizendo que os livros são um amontoado de letras, enfim. É muito doloroso ouvir isso, ler isso, e até desmotivador. Porque em determinados momentos eu até penso que é melhor evitar tamanho de sabor. É melhor nem ler as notícias. Mas não é. Eu acho que é realmente preciso ler, ouvir e entender toda essa conjuntura política atual e perceber que talvez seja um plano político, tudo isso. Esse combate aos livros, esse combate à literatura. E desses retrocessos todos, a gente às vezes não consegue ver um Brasil, né? Um Brasil com um horizonte que preserve a educação, que valorize a educação, a pesquisa, o incentivo principalmente às universidades que estão sendo sucateadas também. E nesse governo, nesse período no Brasil, a gente percebe que o conhecimento ele parece ser mal visto. É como se fosse inimigo do governo. E isso é um absurdo. Trazendo para algo aqui mais próximo e até já comentado no podcast, que está tomando conta das redes sociais, é o nosso mais recente soco no estômago, que veio das mãos do ministro da Economia Paulo Guedes e a sua reforma tributária. Como vocês já sabem, né, ele pretende acabar com a isenção de impostos dos livros e taxá-los em 12%. Para o governo Bolsonaro, o livro é reservado à elite. O único resultado disso, dessa movimentação, dessa tributação, é mais desinformação, mais ignorância e menos qualificação dos brasileiros. O Brasil de Bolsonaro quer distância dos livros, das bibliotecas e do que é necessário para que o país consiga formar uma nação de leitores, como as políticas de incentivo à literatura. Essas políticas foram estagnadas, elas não vieram e tiveram diversos cortes, como em julho de 2019, com o decreto 9.930, que alterou o dispositivo que tratava da Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita, a responsável pelos planos de incentivo. Essa principal mudança ela se deu com a extinção do Conselho Consultivo, aquele que dialogava com o governo e trazia os anseios do mercado livreiro, das bibliotecas e do planejamento a nível nacional. Então a gente teve a extinção desse órgão consultivo em um plano que deveria existir, que deveria estar atuando em um governo federal. É de fato muito difícil observar um horizonte positivo. É difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que a gente não pode desanimar. A gente pode fazer alguma coisa com um trabalho de formiga, tendo paciência e persistência. Primeiro, ficando informados. É muito importante que a gente tenha em mente que o conhecimento é a nossa arma. E a gente também precisa fazer o nosso papel como agente pensante, dialogando, ouvindo e esclarecendo as pessoas ao nosso redor. E também ter estratégia. A gente não pode se colocar como um amador, porque a gente sabe que a gente está numa selva onde tem muitos lobos e a gente não pode se comportar como coelhinho. Eu acho que a gente precisa procurar estratégias, a gente precisa procurar se organizar como pessoas que imaginam que esse plano de governo ele não é o ideal. Enfim, isso é só uma reflexão. Eu acho que isso veio muito pela minha admiração de Malala, que diz que um livro, uma caneta e uma criança e um professor podem mudar o mundo. Fahrenheit é uma obra indispensável para quem imaginamos Fahrenheit é uma obra indispensável para quem imaginamos um excesso do que já temos. É importante que a gente perceba na literatura essa função da distopia, porque a literatura ela não fala apenas do passado, como nos livros de história. Ela constrói um futuro. Então, conhecer esse excesso do futuro, ele é muito importante para que a gente perceba meios de combater e meios também de perceber. A obra ela se encerra de um jeito até leve e otimista, ao meu ver. É diferente de algumas distopias como Revolução dos Bichos, que tem um final dilacerante, com os porcos no poder. E o final de Fahrenheit, ela menciona que a sociedade que Montag conheceu foi quase totalmente dizimada e uma nova sociedade estaria nascendo das suas cinzas, como um destino, né, ainda desconhecido. E nesse novo mundo, as pessoas que liam livros começam a se revelar, explicando a todos os demais de onde vieram e de que forma o conhecimento que detêm poderá transformar a vida de todos de uma forma positiva.